contigo e com toda a tua família. Que Jesus Cristo esteja à nossa frente, na nossa retaguarda, à nossa direita e à nossa esquerda. E que o sangue de Jesus cubra a nossa vida, família e o Brasil, de norte a sul e de leste a oeste. E profetizo em nome de Jesus que a justiça de Deus está se levantando em nosso favor no dia de hoje e está visitando toda a injustiça, toda a maldade, tudo aquilo preparado, engendrado contra a nossa vida, nossa casa, nosso futuro. Oramos pelas portas do nosso destino e liberamos uma palavra, justiça nas portas, o que pertence a nós, que venha a nós. Aquilo que foi tirado, que foi roubado, aquilo que nem sabemos que estava no nosso caminho, mas de alguma maneira o inimigo tentou atrapalhar ou pessoas com maldade tentaram tirar da nossa rota. Nós oramos por uma restituição e restauração total e completa. Também oro, Senhor, pela restituição da saúde dessa pessoa. Uma pessoa que teve a sua saúde saqueada, que teve seus bens saqueados, que teve a sua família roubada. Eu oro por uma restituição total e completa e libero uma palavra. A palavra é: tudo vai ser restaurado, tudo vai ser restituído até 7 vezes mais, no nome poderoso de Jesus Cristo. Nós declaramos: o nosso Redentor vive, o nosso Redentor batalha em nosso favor, Ele é a nossa torre forte, Ele é a nossa fortaleza, Ele é o nosso escudo e protetor. Confiamos nele, confiamos na sua graça, confiamos no cuidado de Deus conosco, com todos da nossa casa, e certamente nada será perdido. Oramos por novas oportunidades, oramos por mais recursos, oramos por liberações do céu, oramos por céus abertos, oramos para ouvir a voz do Senhor, oramos para que a graça do Senhor seja farta, seja abundante na nossa vida, na nossa família, no nome de Jesus. E que todo desânimo caia por terra, toda prostração caia por terra, todo peso espiritual caia por terra, tudo aquilo que está tentando matar esse chamado, tudo aquilo que está tentando matar esse propósito, nós quebramos agora o poder espiritual maligno e declaramos: essa pessoa vai viver a promessa de Deus, nada a impedirá de se mover, nada a impedirá de estar no centro do propósito de Deus para a vida dela. Senhor, também oramos em nome de Jesus agora, pedindo ao Senhor que o Senhor guie os nossos passos e nos ajude em nossas decisões. E aquilo que estiver travado no mundo espiritual e que pertence a nós, que está ligado a nós, nós liberamos uma palavra profética. Tudo que estiver travado, seja destravado agora neste momento em nome de Jesus. Sejam contratos, sejam negócios, sejam oportunidades, sejam bênçãos, que haja liberação sobrenatural e que aquilo que é nosso venha para o nosso caminho no nome de Jesus Cristo. Senhor, eu declaro saúde completa, total no corpo físico dessa pessoa, do alto da cabeça à planta dos pés, que toda inflamação, toda infecção, todo câncer, toda leucemia, todo tumor, renda-se ao poder de Jesus Cristo. E eu oro, Senhor, por maravilhas do Senhor, maravilhas do céu. Toda mulher que não consegue engravidar, toda pessoa, meu Deus, que tem algum tipo de impedimento motor, que haja cura agora no nome de Jesus Cristo. A nossa fé está em Jesus, colocamos a nossa fé em Jesus Cristo, a nossa fé no Senhor e pedimos a Tua proteção. E toda pessoa, Pai, que está enfrentando homens como leões e como ursos, toda pessoa, Pai, que está enfrentando injustiça de todos os lados, toda pessoa, Pai, que está enfrentando mentiras, eu oro, Senhor, para que Tu dês vitória a ela agora. Tu és o Deus que não desampara, Tu és o Deus que não abandona. Por isso, fortalece, Pai, a vida de cada um dos homens e mulheres que estão orando junto conosco nesse momento. Em nome de Jesus. Amém. Eu vi uma mulher que está lutando em oração em favor do marido que está sendo injustiçado no trabalho.
Tem uma mulher que entrou aqui nessa oração e eu vi ela extremamente preocupada com o marido no trabalho. E o Senhor manda dizer para você que Ele está te dando força para guardar a vida do seu marido em oração. O Senhor está protegendo ele, o Senhor conhece o que é verdade e o que não é verdade. Fique em paz, em nome de Jesus. Amém? Fique em paz. Não tema pela vida dele, não tema pela sua vida e pela sua casa. Deus está trabalhando, Deus está trabalhando. O Senhor me deu uma palavra. Hoje estamos no 4º dia do nosso propósito de jejum e oração, onde nós estamos orando contra a injustiça e contra a maldade. E você agora vai ter a oportunidade de liberar aquela frase profética que nós temos declarado aqui. Escreve aí nos comentários: estou firme. Estamos no 4º dia, firmes, abençoados, com esperança que Deus está trabalhando na nossa vida, que Ele é o nosso Deus forte, poderoso e também é o Deus que cura, é o Deus que cura. E uma mulher que está me ouvindo e que precisa ouvir isso mais uma vez, Ele é o Deus que cura, Ele é o Deus que cura e está curando algo no teu pescoço agora. Aleluia! Deus está curando algo no teu pescoço agora. Seja curada, seja livre de todo o mal, no nome de Jesus Cristo. Amém? O Senhor também me mostrou, eu vi como se fosse 2 mãos brancas sendo colocadas sobre os joelhos de uma pessoa. O Senhor está restaurando os joelhos de pessoas aqui. No nome de Jesus Cristo eu libero essa palavra sobre a vida dessa pessoa. E me veio a palavra olívio. Tem alguém que está recebendo uma bênção em favor do olívio. Receba aí essa palavra como palavra profética na tua vida, no nome de Jesus Cristo. Amém? Eu quero hoje falar sobre o Deus que nos sustenta. Oh, glória a Deus! Dá para levantar as mãos assim para o alto. Deus nos sustenta, diga assim comigo: Deus nos sustenta. Glória a Deus! Essa é a nossa fé. Deus nos sustenta. Em Mateus 10:17 a Bíblia diz: acautelai-vos, porém, dos homens. Deus nos pede para perdoar, mas não nos obriga a uma reaproximação completa. Eu vou repetir. Deus nos pede para perdoar, mas não nos pede uma reaproximação completa. Às vezes parece que as pessoas não entendem o que é o perdão. O perdão é tirar um sentimento do coração e entregar aquela situação injusta para Deus. É você dizer: eu perdoo o fulano que me feriu, que me xingou, que me rejeitou, que me abandonou, que me entristeceu, que me roubou, eu perdoo. Quando você faz isso, de perdoar, de liberar aquela pessoa, quando você faz isso de liberar aquela pessoa, então você está liberto. Você está livre daquele sentimento tóxico, daquilo que priva você da graça de Deus. Agora, Deus não te obriga a andar pendurado naquela pessoa de novo. E se nós formos olhar para a palavra, Jacó abraçou Esaú, mas não seguiu lado a lado com Esaú. Jacó abraçou Esaú, se perdoaram, mas os dois não andaram tão juntos assim. Davi, ele perdoou toda a maldade que Saul tinha feito contra ele, mas se afastou. Não decidiu mais andar junto. Perdão é mandamento, proximidade é sabedoria. Guarda isso. Perdão é mandamento, proximidade é o outro departamento. Então Deus me pede para perdoar, mas Ele não me exige uma proximidade naquela pessoa. Porque é isso que parece muitas vezes o perdão. Não, vamos voltar agora a nos reunir, vamos voltar a jantar juntos, vamos voltar a trabalhar juntos, vamos voltar a conviver juntos. Não é isso. Perdão é liberar os sentimentos ruins do coração
é entregar tudo a Deus. Mas Deus não te obriga mais, sabe, a ter uma proximidade com aquela pessoa. Gato escaldado tem medo de água, não é verdade? Nós temos que entender que certas proximidades são perigosas. Quando uma pessoa revela a sua maldade, você perdoa, ela pode até pedir perdão para você, mas você não é obrigado mais a caminhar perto dela. Deus não te obriga a isso. Deus não te obriga. Perdoar, sim. Cumprimentar, sim. Ser educado, sim. Se pedir ajuda, ajuda. Agora, andar como unha e carne novamente, Deus não vai pedir isso para você. E isso eu creio que impede muitas pessoas de, sabe, exercitarem o perdão genuíno, porque elas pensam, puxa, eu vou ter que perdoar, sabe, e vou ter que voltar a andar junto com essa pessoa que me fez tanto mal. Não, Deus não te obriga a voltar para o mesmo caminho. Deus não te obriga a isso. Perdoar, sim, é mandamento. Agora, continuar com essa proximidade não é legal. Até porque você muda, mas não significa que a pessoa mudou. E você não sabe também se o pedido de perdão dela foi de coração. Então, uma proximidade não é exigido de você. Sabe, algumas pessoas têm que pensar em 2 vezes antes de falharem com você. Porque pessoas que não sabem andar com as conexões que Deus manda, elas queimam pontes. Elas queimam pontes. Elas acabam interrompendo um fluxo divino nas suas vidas. É por isso que a gente tem que ter muito cuidado quando se trata de, sabe, começar a atacar muito uma pessoa, ou rejeitá-la, ou ser errada com ela, porque o preço pode ser alto. Algo que você poderia ter dela, se você fosse amigo dela, você não vai ter mais, porque você acabou queimando aquela ponte de conexão. A segunda coisa que nós temos que entender é que o que te feriu não define quem você é. O que nos sustenta é o que Deus falou ao nosso respeito. Então não é aquilo que fizeram para mim que vai dizer agora que eu não sou capacitado para determinada coisa. Não. O passado, ele pode ser um ótimo professor, mas ele nunca pode ser meu Senhor. Eu vou repetir isso. O passado pode ser um ótimo professor, mas ele jamais pode ser o meu Senhor. Porque pessoas que têm, sabe, um talento divino, que têm um dom de Deus, que carregam algo especial, quando são feridas, elas estagnam. E vem um monte de perguntas e questionamentos na cabeça delas. Será que eu sou chamado? Será que eu sou bom? Será que Deus está comigo nisso? E se não me aceitarem, e por que estão fazendo isso comigo? Quem te levantou foi Deus, não foi o homem. Quem te deu esse talento foi Deus, não foi o homem. E você vai descobrir uma coisa, caminhando com Deus aqui nessa terra, que muita gente não vai aceitar o que você carrega. E não vão aceitar muitas vezes por inveja, porque se sentem intimidados com você. Não vão aceitar porque acham que você vai roubar alguma coisa deles. No entanto, Deus conhece o teu coração. Então não se permita que o seu autorretrato, a pessoa que foi levantada por Deus, fique ferida diante dos comentários ou dos olhares tortos deles com você. Permaneça firme, permaneça no seu propósito. No seu propósito vai ter gente que não vai gostar de você. No seu propósito vai ter gente que nunca vai te aceitar. E tudo certo, está tudo bem, porque com Jesus foi a mesma coisa. Agora, o que você não pode deixar é enterrar o que Deus colocou na tua vida. Não deixa isso acontecer. Lute para não enterrar o que Deus colocou na tua vida, porque quem vai prestar contas é você diante de Deus.
Eu não posso deixar ninguém enterrar o que Deus me deu. Eu não posso pensar que o que eu tenho é algo comum. Eu não posso pensar que as dificuldades que eu enfrentei, os desafios que eu lutei, me levaram a lugar nenhum. Eu estou crescendo. Eu estou dia a dia avançando. Dia a dia, Deus está me levantando mais. Essa é a ideia. É esse o princípio que eu devo carregar na minha vida. Então, o que me feriu, eu entrego a Deus. Mas isso não vai me estagnar, porque quem me levantou, quem tem me abençoado, quem tem sustentado tua empresa, quem tem sustentado tua casa, é o Deus que está na tua vida. É o Deus que é tua torre forte. Então, você foi levantado não pelo favor dos homens. Pelo favor dos homens, eu nunca estaria na televisão. Pelo favor dos homens, eu nunca teria escrito um livro. Pelo favor dos homens, eu nunca teria gravado um vídeo. Foi o favor de Deus na minha vida. Não ignoro as pessoas. As pessoas são importantes na nossa vida. Mas não faço delas o meu apoio. O meu apoio é o Senhor. Sua palavra me sustenta. Seu chamado está na minha memória diariamente. Quem me chamou foi Ele. Quem me capacitou foi Ele. Quem entregou esses dons, esses talentos na minha vida foi Ele. Quem tem me prosperado é Ele. Quem tem me aberto portas é Ele. Essa é a fé que você tem que ter. Então, quem colocou você nesse trabalho é Deus. Quem abriu essa porta na tua vida é Deus. Quem tem colocado comida na tua mesa é Deus. Seja grato pelas oportunidades, seja grato pelas pessoas, mas não esqueça, tua base é Deus. Não porque o homem, o homem, na maioria das vezes vai te abandonar. O único que nunca te abandona é Deus. E a terceira coisa que nós devemos entender que Deus é o nosso sustento, é que não podemos olhar para trás. A mulher de Ló, ela recebeu uma instrução muito clara do Senhor. Saia com seu marido e com as suas filhas e não olhe para trás, porque está vindo chumbo grosso, está vindo juízo sobre Sodoma e Gomorra. Essa era a ordem, não olhe para trás, fujam daqui. Ela saiu de Sodoma, mas Sodoma não tinha saído de dentro dela. Ela foi chamada para viver, mas virou estátua, porque decidiu olhar para trás. Por que você está olhando para trás? Por que você não caminha para frente? Você está sempre relembrando as coisas. E você lembra o pecado, e lembra a rejeição, e lembra o que lhe disseram. As suas memórias estão escravizando você. Eu volto a dizer, o passado pode ser um ótimo professor. Deus não te obriga a esquecer das coisas ruins que você passou. Mas Ele não pode ser teu Senhor. Escreve isso aí nos comentários, porque isso é libertador. Escreve e declara, o passado não é meu Senhor. O passado não é meu Senhor. Meu Senhor se chama Jesus Cristo e Ele morreu na cruz. Então, o que passou, passou. Eu vou virar a página e vou queimar aquele livro. As coisas boas eu vou lembrar constantemente. As coisas ruins eu vou lembrar. Mas eu não vou ficar olhando para elas mais. Eu não vou ficar revisitando o passado toda vez que algo acontece comigo. Eu tenho um foco. Eu tenho um propósito, eu quero crescer, eu quero conquistar, eu quero viver a plenitude, eu quero chegar aonde Deus disse que eu posso chegar. Caso contrário, você vai viver estagnado. Tem gente que até se move, mas vive paralisado, porque insiste. E aqui vem a pergunta para você. Será que você não tem insistido demais nesse passado?
e insiste em carregar um passado que Deus já mandou, abandona isso. Deus já mandou abandonar isso. Deus já mandou, foi ordem dele, já mandou abandonar, já mandou esquecer. Continue, não olha mais para trás, você não tem tempo para ficar toda hora relembrando. Continue. Deus tem coisas grandes para a tua vida, e eu vim aqui liberar essa palavra profética. Quem te levantou é Deus. O que você tem foi Deus que te deu. Tenha prazer no que Deus te deu. Não se intimide, não se auto-sabote. O Espírito do Senhor está falando contigo. Eu te dei unção de ousadia. É eu na tua vida. Você crê nessa palavra? Glória a Deus. Se você crê nessa palavra, para de ficar lembrando dos fracassos, para de ficar lembrando daqueles que falaram mal de você. Segue em frente. Tem coisa grande ainda para a sua vida. Segue em frente. Há um futuro maravilhoso guardado por Deus para a sua vida, no nome de Jesus Cristo. Essa é a palavra para você hoje. E se essa palavra falou ao seu coração, compartilhe agora ela com o máximo de pessoas que você puder, grupos, redes sociais, famílias, casas. Compartilhe essa palavra, essa oração, no nome de Jesus. Eu vou declarar o Salmo 91 agora. E eu quero lhe convidar, eu vou estar ao vivo às 9 da manhã e depois às 18 horas. E domingo agora, nós vamos ter um grande culto na igreja, onde eu estarei ministrando aqui em Alphaville, Barueri, São Paulo, na Avenida Aruanã, número 120. E nesse domingo eu vou fazer uma oração presencial. Uma oração em favor de todos aqueles que têm sido injustiçados. Por isso eu convido você a vir com a sua fé. E nós vamos orar também quebrando toda obra de maldade, no nome de Jesus Cristo. Amém? E quero lhe convidar a você se tornar aluno da academia aqui no Global, que inclusive hoje à noite nós vamos falar um pouco mais sobre visões e sonhos. Inclusive hoje na academia eu vou falar sobre os sonhos dos poderosos, uma revelação que Deus me deu e está ligado em visões isso. E você vai entender, você que é meu aluno na academia. Para você ser meu aluno, o link está aqui na descrição ou direto no meu site www.vinicius17.com.br. Se você ainda não adquiriu esse devocional, Café com Jesus, adquira. Tenho certeza que esse livro aqui vai ser uma bênção na tua vida. Cada manhã, quando você acordar, você lê a sua Bíblia, depois você pega esse livro aqui, você vai receber direções frescas do céu que vão te abençoar. Amém? Glória a Deus. Está lá no meu site, www.vinicius17.com.br. E também quero pedir a você, tem um sininho aí, não tem? Esse sininho, se não tiver ativado, ativa ele e ativa todas as notificações. Porque às vezes as pessoas dizem assim, eu não consigo ver a notificação, às vezes não está ativado, tem que ativar. É gratuito para ativar as notificações aí no YouTube, então ativa as notificações para que você receba todos os vídeos em nome de Jesus. Toda vez que eu entrar ao vivo, daí o YouTube vai mandar uma mensagenzinha para você, para lembrar você em nome de Jesus, tá bom? Estamos no 4º dia do nosso propósito e se você não declarou, você que chegou agora, escreve aí, estou firme, escreve aí. Esse é o teu memorial profético. Escreve aí, estou firme para a glória de Deus. Amém? Salmos 91 diz assim, aquele que habita no esconderijo do Altíssimo, à sombra do Todo-Poderoso descansará. Direi do Senhor, Ele é meu refúgio e a minha fortaleza, o meu Deus em quem confio, porque Ele te livra do laço do passarinheiro e da peste perniciosa. Ele te cobre com as suas penas e debaixo das suas asas encontras refúgio. A sua verdade é escudo e broquel. Não temerás os terrores da noite, nem a seta que voe de dia, nem peste que anda na escuridão, nem mortandade que assola ao meio-dia.
1000 poderão cair ao teu lado, 10.000 à tua direita, mas tu não serás atingido. Somente com os teus olhos contemplarás e verás a recompensa dos ímpios, porquanto fizeste do Senhor o teu refúgio e do Altíssimo a tua habitação. Nenhum mal te sucederá, nem praga alguma chegará à tua tenda, porque aos seus anjos dará ordem a teu respeito, para te guardarem em todos os teus caminhos. Eles te susterão nas suas mãos, para que não tropeces em alguma pedra. Pisarás o leão e a áspide, calcarás aos pés o filho do leão e a serpente. Pois que tanto me amou, eu o livrarei, pô-lo-ei no alto retiro, porque ele conhece o meu nome. Quando ele me invocar, eu lhe responderei. Estarei com ele na angústia, livrá-lo-ei e honrarei. Com longura de dias fartá-lo-ei e lhe mostrarei a minha salvação. Deus me disse: Johnny, você tem enfrentado alguma crise com a sua mulher. Eu não sei se é um problema que ela está, ou um problema que vocês têm tido, mas Deus vai dar vitória para vocês. Fica firme no Senhor, em nome de Jesus. Eu vi também uma pessoa que faz aniversário dia 13 de junho e que tem enfrentado muitas injustiças. Deus está contigo e tudo isso vai passar. Você está vivendo um tempo de movimentação na sua vida. Você está numa transição. Isso vai passar e você vai ver a bondade do Senhor no teu caminho. Amém? Deixa eu orar por você, deixa eu te abençoar no nome de Jesus. Senhor Deus e Pai, levantamos um grande clamor agora e pedimos a tua bênção sobre a vida de cada pessoa que está orando junto conosco. Estamos aqui nesse propósito, Senhor, e estamos liberando palavras sobre as portas da nossa vida. E a palavra é justiça. Jesus faz justiça, Jesus faz justiça, Jesus está operando justiça, Jesus é o sol da justiça na nossa vida, certamente está se levantando em nosso favor. Julga a nossa causa, e que toda maldade contra nós, direta ou indireta, Senhor, seja visitada agora pela justiça de Deus, e que toda obra do mal seja cancelada no nome de Jesus. Não aceitamos e te pedimos, Deus do nosso sustento, guarda nossa família, guarda nosso cônjuge, guarda nossos filhos, guarda a nossa vida, Senhor. Tu és o Deus da nossa vida, tudo está, Senhor, debaixo do teu controle. Rendemos a Ti a nossa vida, confiamos em Ti totalmente e cremos. Não existe poder maior, não existe força maior aqui, nesse universo, maior do que o poder de Jesus Cristo. Por isso dizemos a toda enfermidade, dizemos a todo medo, dizemos a toda opressão: sai do caminho dessa pessoa, seja livre, seja liberto, em nome de Jesus. Eu declaro vida sobre ti, vida de Deus, tocando tua vida, tirando você do passado e levantando você para o futuro que Deus tem determinado. Eu te abençoo em nome de Jesus e declaro saúde no teu corpo físico. Você que está enfrentando uma doença, você vai se levantar agora disso em nome de Jesus. Ser curado, ser livre, ser abençoada. A justiça de Deus está abrindo novos caminhos. A justiça de Deus está abrindo novas oportunidades. Pessoas vão lembrar de você. O favor dos homens começa hoje na tua vida, porque Deus está mudando a tua estação no nome de Jesus Cristo. E se você crê nessa oração e nessa palavra profética, declare: eu creio, aqui nos comentários. Compartilhe agora. Deus te abençoe. Paz, prosperidade e salvação na tua casa. 9 da manhã, estarei aqui junto com vocês, e depois 18 horas. Deus te abençoe. Que a bênção de Deus Pai, de Deus Filho e de Deus Espírito Santo seja contigo e com toda a tua família. Que Jesus Cristo esteja à nossa frente, na nossa retaguarda, à nossa direita e à nossa esquerda, e que o sangue de Jesus cubra a nossa vida, família e o Brasil, de norte a sul e de leste a oeste. E nós te pedimos, Pai, faça justiça a toda injustiça, para que todo mal feito contra nós
de forma direta ou indireta, seja visitado pelo juiz de toda a terra. Oramos, ó Deus, e cremos que o Senhor é Deus poderoso. Desfaça, Pai, a maldade, a mentira, a inveja, a calúnia, o malfazejo e todo tipo de contrariedade e de resistência espiritual. Oramos também, Pai, liberando a palavra de Deuteronômio capítulo 1, verso 11. E no nome de Jesus profetizamos 1000 vezes mais bênçãos na vida de cada um dos teus filhos, 1000 vezes mais alegria, 1000 vezes mais paz, 1000 vezes mais prosperidade, 1000 vezes mais portas abertas, 1000 vezes mais favor em todas as áreas da vida deste homem e desta mulher. Meu Deus, estamos aqui. Hoje é o 4º dia do nosso propósito. Estamos crendo, estamos nos movendo em fé, estamos, Senhor, totalmente entregues à Tua vontade, porque a Tua vontade é perfeita, a Tua vontade é boa, é agradável. Nos entregamos a Ti, pedimos a bênção, Senhor, sobre nossa família. Abençoe, Senhor, nosso cônjuge, abençoe nossos filhos e coloque a Tua mão sobre a nossa casa. Oramos também para que o Senhor abra os céus de favor sobre nós e que o dia de hoje seja um dia bom, seja um dia de bênção, seja um dia de portas abertas, seja um dia de muitos milagres, seja um dia de provisões financeiras, seja um dia de boas notícias. Oramos em nome de Jesus e também oramos pelo Brasil, Pai, para que o Senhor traga paz, prosperidade e justiça. Em nome de Jesus Cristo, somos gratos a Ti, Espírito Santo, e Te pedimos, doce e amado Espírito Santo, que o Senhor conduza nossas vidas, que o Senhor guie nossas decisões e nos ajude em todas as coisas. Amém e amém. Glória a Deus. Que Deus abençoe a tua vida, que Deus abençoe a tua casa. Estamos começando mais um dia na doce presença do Espírito Santo. Escreva aqui nos comentários. Declaramos 1000 vezes mais sobre a nossa vida e família em nome de Jesus. Essa é a palavra profética. Você está entrando nas orações e pegando essa palavra profética sobre a tua vida no nome de Jesus. E eu quero pedir a cada pessoa que entrar aqui nessa oração, que compartilhe com alguém, que mande essa oração para um amigo, para um parente, para 8 pessoas, e que Deus te abençoe. A tua generosidade é uma semente, e essa semente, quando ela é plantada na vida de pessoas, as colheitas virão na sua vida. Em nome de Jesus, você vai se encontrar com as suas colheitas. Amém? Eu quero dar um testemunho da Rose, e ela escreveu assim: a paz de Deus, eu venho testemunhar as graças que recebi através de suas orações. Em 2019, eu fui diagnosticada com câncer de mama e passei pelos tratamentos médicos, mas fui curada. Ele me curou do câncer, da fibromialgia e das dores de cabeça, da depressão e da ansiedade, problemas que surgiram após a doença. Minha vida conjugal e familiar havia se transformado num caos, mas Deus foi restaurando tudo. Hoje agradeço ao Senhor e também a você, por você ter sido usado na minha casa, por ter sido um restaurador. Louvo a Deus por sua vida, pelos milagres que tenho vivenciado. Hoje meu esposo não perde uma oração sua. Que Deus abençoe grandemente a ti e a toda a tua família. Que Deus abençoe, Rose, você, seu marido, sua casa. Glória a Jesus. Ele é um Deus que cura. Para Ele não há impossíveis. E nós glorificamos o nome dEle, porque sabemos que nada é impossível. Se tem pessoas que entraram aqui nessa oração, também com situações impossíveis diante de Deus, você chegou no lugar certo. Não sai daí. Deus vai operar na sua vida, assim como opera na minha vida, assim como operou na vida da Rose e da casa dela. Amém? Deus é Deus de milagres. Eu tenho um livro escrito no meu coração, só de testemunhos impossíveis que Deus fez na minha vida e na minha casa. Deus é fiel. Não limite o poder de Deus. Ele pode tudo.
Ele pode tudo, Ele pode mover céus e terra. Creia no Senhor. Amém? A palavra que eu tenho hoje é: jamais rejeite a sabedoria. Diga assim comigo: jamais irei rejeitar a sabedoria do Senhor. Nunca faça isso. Esse é um pecado. É uma das piores falhas que um ser humano pode ter. Em Atos capítulo 27, verso 11, a Bíblia diz assim: mas o centurião creu mais no piloto e no capitão do que naquilo que Paulo disse. O apóstolo Paulo estava sendo preso, estava sendo levado para um julgamento. E a Bíblia nos diz que Deus deu uma revelação, e eu creio em revelação. Deus deu uma revelação para Paulo de que a viagem não seria uma viagem fácil e que teria problemas no percurso. Como que nós reagimos quando Deus nos revela a sua sabedoria e nos revela o amanhã? Com descrença? Com indiferença? Ou colocamos fé nas palavras de Deus e nos movemos com prudência e em oração? Porque isso deveria ser o mínimo de todos nós. Quando Deus nos avisa de algo, não é para causar medo no nosso coração, não é para nos desesperarmos, mas sim para orarmos e para termos prudência. E se Deus deu um aviso sobre algo que não deve ser feito, por que você vai arriscar? Por que você vai dar um passo que pode ser mortal para você e para aqueles que estão com você? Tem coisas que não é coragem, é burrice. E nós temos que ter esse discernimento, que quando Deus fala, nós temos que respeitar. A voz de Deus é poderosa. A voz de Deus é poderosa. Não ignore, a voz de Deus é a sabedoria pura. É a melhor direção. É a direção sem erros, sem falhas. Por isso, o apóstolo Paulo deu o aviso, mas não foi ouvido. Quantas vezes eu aconselhei pessoas e disse assim: esse relacionamento é um jugo desigual. Se você começar esse relacionamento, você vai ter problemas lá na frente. Olha os sinais. Deus está mostrando para você. É assim agora no namoro. No casamento vai ser pior. Porque tudo amplifica no casamento. O amor amplifica, as falhas amplificam. Os pensamentos errados também, tudo amplifica no casamento. Então, eu sempre dei aquela passagem do jugo desigual. Se não me engano, é 2 Coríntios 6,14. Quantas vezes eu tentei explicar pacientemente os riscos que as pessoas corriam de se associar com um jugo desigual. Mas alguns davam ouvidos, outros não davam ouvidos. E depois lá na frente, poxa, tá tudo dando errado. E agora, meu Deus? Bem, Deus avisou você. Deus avisou de como as coisas seriam. A palavra de Deus nunca falha. Nunca rejeite a sabedoria divina. Rejeitar a sabedoria divina é entrar num caminho de derrota. Então, muitos rejeitam a palavra de Deus. Riem, alguns zombam, escarnecem. Mas ela nunca falhou. O apóstolo Paulo havia alertado esse centurião sobre os perigos de continuar a viagem. Mas o capitão e o centurião acreditaram mais nos especialistas e decidiram zarpar. Em Atos capítulo 27, verso 14, a Bíblia diz: logo depois, um vento violento atingiu o navio. Tempestades, angústias e, por fim, o naufrágio se seguiram. Tudo porque não se deu crédito ao que Deus falou. Tem coisas que as pessoas podem não entender de decisões que eu tomo na vida, mas eu sei obedecer a Deus.
e sou capaz de mudar o que tiver que mudar, fazer o que tiver que fazer, abrir mão do que tiver que abrir mão, só para obedecer a palavra e a direção de Deus na minha vida. Em Provérbios 14, 12, a Bíblia diz: há caminho que parece direito ao homem, mas o seu fim conduz à morte. Não arrisque a sua vida. Dê crédito à palavra de Deus, dê crédito a um sonho profético, a uma direção que o Espírito Santo deu, a algo que Deus colocou no teu coração. Quando as pessoas vêm falar para mim que Deus falou com elas, o que eu acho? Bem, o que eu vou dizer? Se Deus já falou, eu vou acrescentar o quê? Se Deus falou, está falado. Se a pessoa realmente acha que ouviu a Deus, e se aquele desejo está alinhado com a palavra de Deus, então obedeça, renda-se a Deus. O que não pode é você ouvir uma voz que está discordando da palavra, que está discordando das instruções da palavra de Deus. Daí não. É por isso que você tem que conhecer a voz de Deus, você tem que ler a Bíblia, você tem que ver o que está escrito na Bíblia, o que Deus pede, o que Deus não pede, o que é de Deus e o que não é de Deus. Você tem que afinar os seus ouvidos para ouvir a Deus. Você tem que se tornar um especialista de vozes. O que é a voz do Senhor, o que é a voz do meu coração, o que é a voz dos homens e o que é a voz do inimigo. Se Deus já te falou, pare de se sentar em mesas erradas, para não contaminar o teu destino. Deus já falou com você, mas você continua sentando em mesas erradas. A Bíblia diz no Salmos 1, bem-aventurado o varão que não anda no conselho dos ímpios, nem se detém na roda dos escarnecedores. Tem mesas que é errada, e você está lá fazendo negócio. Tem mesa que é errada, e você está lá rindo, bebendo junto com eles, vivendo uma vida, sabe, à la vontade. Será que Deus não falou já com você que tem mesas que Ele não quer mais você? Tem gente que já tirou tudo de você e você continua nessa mesa. Tem gente que já fez você cair em cada buraco, fez você errar de caminho várias vezes e você continua nessa mesa. Você continua ouvindo essas pessoas que tiraram tudo de você, que destruíram a tua vida. Você precisa dar ouvidos ao Espírito Santo, levantar de mesas erradas. Você sabe, tem gente que puxa a gente para baixo, que não move 1 milímetro para ajudar. E você tem prazer, você está debaixo de um encantamento nessa mesa. Você está debaixo de um encantamento quando não larga uma amizade que Deus já mostrou para você. Ei, vai levar você para o caos, para a destruição. Eu não quero entrar numa embarcação aonde não deem crédito à palavra de Deus. Eu não quero entrar numa embarcação aonde não se teme a voz de Deus. Sucesso que destrói a sua paz não é sucesso. Se para vencer você precisa perder a si mesmo, você já está perdido. Nenhum sucesso justifica a perda da sua casa, a perda dos seus princípios. Se é errado, é errado. Se é certo, é certo. E nós não podemos passar por cima daquilo que nós acreditamos que é o certo. Não faço negócio nenhum mais na vida que tire a minha paz. Não aceito nada que tira a minha paz. Há poucos dias atrás, recebi um convite. E um dia antes, eu havia tido um sonho profético.
Ainda que a porta era maravilhosa, ainda que a oportunidade era incrível, Deus me avisou em sonho para que eu não aceitasse. Eu temo a Deus, eu temo a voz de Deus. E mesmo contra a minha vontade, eu já entendi que a vontade de Deus é perfeita. E Deus vê o que está por trás da porta, eu não. Deus vê, eu estou sempre dizendo isso. Deus vê o que está por trás da porta, eu não vejo, mas Ele vê. Então eu confio nele. Guarda essa palavra no teu coração. Não rejeite a sabedoria, jamais na sua vida. Amém? Eu deixo essa instrução ao teu coração. Eu quero agora declarar o Salmo 91 e também quero lhe convidar, nesse domingo, nós vamos ter 2 cultos e o começo de uma campanha aqui em São Paulo. Eu estarei ministrando, minha esposa também. Eu vou ministrar nas 9 da manhã e a minha esposa às 18h30. O endereço da igreja aqui que nós vamos ministrar é Avenida Aruanã, número 120, Alphaville, Barueri, São Paulo. E no final da reunião, nós vamos orar pelos doentes. Nós vamos ungir os doentes por uma direção de Deus e vamos orar por eles, amém? Por todos os doentes, vamos ungí-los e orar por eles e cremos no milagre, cremos no sobrenatural. Você é nosso convidado de estar conosco. Nós vamos ter uma campanha sobre os 7 mergulhos de Naamã, porque aqueles mergulhos representaram obediência, eles representaram muitas coisas. Nós vamos falar, cada domingo, nós vamos falar de uma coisa. Esse domingo eu vou falar sobre a graça para mudanças. Amém? A graça para mudanças. Aonde está a graça? Nós vamos falar sobre isso. Amém? Você é nosso convidado. E também quero falar rapidamente dos meus livros, Café com Jesus. Esse livro está nos deixando tão felizes, porque tem tantas pessoas lendo, tem tantas pessoas sendo abençoadas. E um detalhe, tem pessoas que não são evangélicas, que estão lendo esse livro. Tem católicos que estão lendo esse livro. É maravilhoso o que Deus está fazendo. Deus está trazendo, sabe, muito testemunho bonito desses livros. Esse aqui é o Café com Jesus 1 e esse aqui é o meu lançamento, Café com Jesus 2. Tá? É um devocional, só que ele é atemporal. Como assim atemporal? Você pode ler 2, 3 por dia, porque não tem uma data específica e você pode fazer todos os dias. São 365 devocionais, um para cada dia do ano. E se você quiser ler 2, 3, 4, você pode também, porque eles são atemporais, certo? Então, vão te abençoar, vão abençoar a tua vida, a tua casa. E você pode adquirir no nosso site www.vinicius17.com.br. E mais, se você ainda não é aluno da nossa escola, a Academia Quino Global, eu convido você a se tornar aluno e caminhar no profético junto conosco. Amém? Ali você vai encontrar muito conteúdo profético. Essa semana estamos com um conteúdo especial que a minha esposa está ministrando. Tanto essa semana quanto semana que vem, ela que vai estar ministrando na academia. E você não pode perder. Inclusive hoje tem aula na academia. O link está lá no meu site, www.vinicius17.com.br. Salmos 91. Deixa eu declarar aqui, quero pedir que você compartilhe essa oração com 8 pessoas. Amém? Compartilha com 8 pessoas, manda para teus amigos, para tua família, para pessoas próximas de você, em nome de Jesus. Deus me deu uma palavra a uma pessoa de sobrenome Rockenbach, que Deus está visitando agora. Amém? E o Senhor está curando feridas. Não sei se são feridas físicas ou do coração, mas Deus está curando. Amém? Está restaurando e vai trazer mudanças na tua vida. O Senhor também me disse, fala com Fernando, tem um Fernando que está me ouvindo, e o Senhor manda dizer para você, Fernando, o Senhor me mostra como se você estivesse numa recuperação, numa restauração, em uma área da sua vida. Deus vai te dar a restauração total e completa. Confie no Senhor. Amém? Confie no Senhor. Deus está trabalhando.
O Senhor também me deu uma palavra, uma pessoa chamada Júnior. Eu não sei se chamam de Júnior ou é Júnior só, mas Deus está visitando essa pessoa e Deus me mostra justiça de Deus, você caminhando também em vitórias, Deus trazendo milagres na tua vida, no nome de Jesus. E entrou alguém aqui nessa oração que o inimigo tem tentado trazer brigas, divisão e contenda no teu casamento. O diabo tem colocado tantas coisas e vocês tiveram uma conversa tão terrível essa semana. Não é a vontade de Deus que vocês se separem. Deus está entrando agora nessa casa e vai mudar a história. Vocês estão equivocados. O inimigo está tentando interromper algo lindo. E Deus está falando com você, mãe do Bernardo. Amém? O Senhor está desfazendo esse laço. Não é a vontade de Deus que você se separe. Está liberada essa palavra. Eu quero declarar o Salmo 91, que diz assim: aquele que habita no esconderijo do Altíssimo, à sombra do Todo-Poderoso descansará. Direi do Senhor, Ele é meu refúgio e a minha fortaleza, o meu Deus em quem confio, porque Ele te livra do laço do passarinheiro e da peste perniciosa. Ele te cobre com as suas penas e debaixo das suas asas encontras refúgio. A sua verdade é escudo e broquel. Não temerás os terrores da noite, nem a seta que voe de dia, nem peste que anda na escuridão, nem mortandade que assole ao meio-dia. 1000 poderão cair ao teu lado, 10.000 à tua direita, mas tu não serás atingido. Somente com os teus olhos contemplarás e verás a recompensa dos ímpios, porquanto fizeste do Senhor o teu refúgio e do Altíssimo a tua habitação. Nenhum mal te sucederá, nem praga alguma chegará à tua tenda, porque aos seus anjos dará ordem a teu respeito, para te guardar em todos os teus caminhos. Eles te sustentarão nas suas mãos, para que não tropeces em alguma pedra. Pisarás o leão e a áspide, calcarás aos pés o filho do leão e a serpente, pois que tanto me amou, eu o livrarei. Poloei num alto retiro, porque ele conhece o meu nome. Quando ele me invocar, eu lhe responderei. Estarei com ele na angústia, livrá-lo-ei e honrarei. Com longura de dias fartá-lo-ei e lhe mostrarei a minha salvação. Vamos orar? Permita-me orar por você e te abençoar. Senhor Jesus Cristo, Tu és um Deus de milagres. Nada é impossível para Ti. Nós cremos no Teu poder, Senhor, e queremos caminhar na Tua palavra, caminhar nas Tuas direções, doce e amado Espírito Santo. Meu Deus, nós nos rendemos a Ti e nos rendemos à sabedoria divina e Te pedimos, dá-nos sabedoria porque temos falta dela. Ajude-nos, Pai, que o nosso coração seja carregado de temor a Deus, que venhamos respeitar a palavra de Deus, respeitar as direções do Espírito e respeitar a palavra profética. Senhor, em nome de Jesus, que o dia de hoje seja um dia conduzido pelo Senhor, que o Senhor nos ajude em todas as nossas decisões, torna nosso dia leve. Queremos a unção do Espírito Santo, declaramos a nossa dependência total e completa de Ti, pedimos perdão pelos nossos pecados, Pai, pelas nossas falhas e declaramos: Jesus é o Senhor da nossa vida, é o Senhor da nossa casa. Jesus, 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 nome sobre todo nome, invocamos o nome dEle agora e eu quero profetizar sobre a vida de cada pessoa 1000 vezes mais. Eu profetizo 1000 vezes mais de bênçãos, de paz, de prosperidade, de céus abertos, de favor, de graça sobre a tua vida, em o nome de Jesus Cristo. E que caia por terra todo o laço de Satanás, que caia por terra tudo aquilo que tem se levantado contra ti, que tem se levantado contra a tua família. Eu declaro em nome de Jesus, nenhum mal prosperará. Seja livre, que a mão do Senhor seja sobre ti, que o Senhor te dê livramento e que o Senhor te conduza em paz, em segurança, no nome de Jesus Cristo. Senhor, dá vitória para este homem, dá vitória para essa mulher. Coloca a tua mão agora, Pai, sobre esta casa, no nome de Jesus Cristo. Toque-os com o teu poder, Senhor. Toque-os com a tua graça. Eu oro em nome de Jesus Cristo. Eu oro em nome de Jesus Cristo, também declarando, Senhor, que nenhum mal tem poder sobre a nossa vida, tem poder sobre a nossa casa.
Em nome de Jesus, libera do teu favor, Pai, e libera da tua graça, no nome de Jesus Cristo. Eu oro por todo aquele que está doente. Oro também por crianças que estejam doentes e libero uma palavra de saúde. Cura agora, total e completa, no nome de Jesus Cristo. Que toda enfermidade, que toda dor, que todo problema oculto, em nome de Jesus, que haja agora a cura total e completa. Nós liberamos a palavra da cura, em nome de Jesus, porque cremos. Jesus Cristo cura, Jesus Cristo opera milagres, nossa fé está nele. Amém e amém. Glória a Deus. Que teu dia seja um dia de fartura, seja um dia de prosperidade, seja um dia de força sobrenatural, em nome de Jesus. Se você recebe essa oração, compartilha ela agora com 8 pessoas. Que Deus te abençoe. Vou estar ao vivo, 9 da manhã e depois 18 horas. Deus te abençoe e segura na palavra